Vamos falar então de fitoquímicos. Já clica no gostei, se inscreve no canal. Fitoquímicos são micronutrientes que a gente vai encontrar nos alimentos que normalmente têm um ótimo poder antioxidante e também anti-inflamatório. E lógico que eles vão dar algumas características para o alimento em termos de sabor, de cor, né? E aí você pode chamar isso de fitoquímico ou fitonutriente também. Lembrando que uma pergunta que eu recebo bastante dos meus alunos da consultoria é se o multivitamínico ele substitui os vegetais e as frutas da alimentação. E eu já respondi essa pergunta aqui no canal, lembra de procurar dentro do Twin Mais Temas se você tiver qualquer dúvida, e é não. E um dos motivos que eu citei nesse vídeo é exatamente os fitoquímicos, e agora você vai entender o porquê o multivitamínico nunca vai substituir vegetais e frutas de uma alimentação. O multivitamínico, com certeza, ele tem bastante vitamina e mineral que tem também nesses alimentos, tá tudo certinho. Só que esses fitoquímicos existem tantos na natureza, tantos, que a gente nem... Tem alguns que a gente nem conhece ainda exatamente o que faz no nosso organismo. A gente só sabe que ele faz bem para o nosso organismo. Então, você teria que suplementar com um monte de coisas para dar, e coisas que a gente nem sabe, às vezes, quantidade exatamente, para chegar num resultado que é muito mais fácil você acabar comendo salada e fruta, meio que não tem o que fazer. Porque esses nutrientes são importantes para a nossa longevidade e também para os nossos resultados. Vamos falar de alguns aqui. Talvez um que você já ouviu falar bastante, né? O licopeno, que normalmente ele tem em alimentos que tem a cor mais vermelha. Então, por exemplo, o tomate, a goiaba, o pimentão vermelho, a melancia, o morango, enfim. E ele é um poderosíssimo antioxidante e que atua até mais a nível prostático. Então, você vê, olha só que legal, a gente tem antioxidante, por exemplo, vitamina C, maravilha, mas ela parece que é mais geral. O licopeno, ele vai atuar como antioxidante em todo o nosso corpo, ajuda também bastante no colesterol, tá? Mas ele ajuda muito na próstata. Então aquelas pessoas que têm tendência, né, têm histórico, poxa, é um excelente nutriente de se ter na alimentação. Leandro, mas a gente consegue suplementar com licopeno? Verdade, mas de novo, lembra que existem inúmeros fitoquímicos e que suplementar com todos fica inviável. Tem um outro que se chama luteína, que vai ter, por exemplo, no brócolis, no kiwi, na ervilha, no milho, no espinafre. E ela ajuda na saúde ocular. Olha que legal. É um antioxidante que ajuda mais nos olhos. Logicamente também vai atuar na pele, porque você já deve ter visto alguma propaganda. Olha, isso tem luteína, faz bem para a pele, é verdade. Mas tem mais atuação nos olhos. Assim como a zeaxantina, que também atua nos olhos. Só que de uma maneira diferente. Ela atua protegendo o excesso de luminosidade atrapalhar na sua vista ocular. Essa já vai estar em outros alimentos mais amarelos. Então, fruta cítrica, né? Mexerica, laranja, abóbora, mamão, pêssego. Apesar de não ser laranja, mas o repolho também tem bastante. Enfim, temos a ancitoacina, que ela vai ter mais em algumas coisas também vermelhas, né? Então, por exemplo, o morango também tem, mas aquelas frutas que também tem um pouco de azul, um pouco de roxo, então coisas que a gente não costuma ver muito aqui, por exemplo, mirtilos, framboesa a gente costuma ver um pouquinho mais, amora também, né? E ela é um antioxidante, mas ela é muito mais anti-inflamatória. Então hoje tanto se fala, né, de uma dieta inflamatória, quando na verdade você devia se preocupar muito mais numa dieta anti-inflamatória, que é consumindo vegetais e frutas, é coisa básica, não precisa raciocinar muito, não precisa estudar muito. Come saudável que você não vai ser inflamado, fica tranquilo, seja magro, faça atividade física, não fuma, tá tudo certo. Não precisa ficar com shotzinho daquilo, não tem problema nenhum se você quiser fazer, maravilha, mas eu digo, não precisa disso. E por ela ser, por exemplo, anti-inflamatória, ajuda a reduzir tumores cancerígenos. E isso vai te dar mais longevidade. Sem falar para a aparência da pele, né? A saúde do cérebro. Então, quer dizer, você vai vendo que quando você come essas coisas, você começa a fechar todas as portas para as coisas que podem dar errado. Logicamente que você pode consumir, mesmo assim ainda ter. Porque tem pessoa que tem predisposição. Só que uma coisa é você ter com 60 e outra coisa é você ter com 80. Então vai te dar uma sobrevida gigantesca se você tiver uma alimentação saudável. E se você acha que eu chutei esses números, fica tranquilo que não, tá? Uma alimentação saudável pode prolongar demais, pode atrasar demais esses processos. Então vale muito a pena se alimentar 100%. Temos também a alicina, né, que tem aí em cebola, alho, alho poró, que também faz muito bem para as vistas, mas também ajuda muito na saúde cardiovascular. Então dando mais sobrevida. E aqui eu poderia ficar falando de vários. Eu quis citar alguns para você ver que está totalmente ligado à longevidade e à qualidade de vida, e a gente não vai conseguir substituir isso através da suplementação, pelo menos não nos dias de hoje. Talvez mais para frente vai ter um multifitoquímico para você suplementar. Talvez, tomara que sim, seria maravilhoso, mas hoje não.
E se não fosse tudo, nós temos ainda também as fibras, né, os pré-bióticos nesses alimentos, que também, né, infelizmente, a gente não tem no multivitamínico. Eu vou deixar mais informações aqui dos pré-bióticos, porque existe, na verdade, o pré-biótico, o probiótico e o simbiótico, né? Então, o buraco é mais embaixo. Dá uma olhadinha aqui que é totalmente ligado à nossa qualidade de vida também. Inclusive, qualidade de vida emocional, tá? Dá uma conferida.